segundo ano, bom dia para vocês. Como vocês já estão vendo aí, a nossa aula hoje será a parte 3 de los pretéritos, tá bom? Essa aí já é a última parte desse conteúdo, tá? Nós vamos falar sobre o último tempo do pretérito, vamos falar das características dele, de como se conjuga, mas antes da gente fazer isso, eu quero ver aqui com vocês uma pequena revisão. Tá bom? Então, vamos fazer um repasso de tudo que a gente já tinha visto, tá? Eu vou falar um pouco com vocês rapidamente sobre os outros tempos verbais, que na verdade eram todos passados, né? A gente vai só falar de um pouco das características deles, das conjugações dos verbos, tá bom? Dos marcadores temporais, e aí a gente fala do nosso conteúdo de hoje. Vocês vão ver que talvez a gente passe mais tempo na revisão do que propriamente no conteúdo, porque nós já vimos bastante coisa e eu quero que vocês relembrem, beleza? Então, o primeiro tempo que a gente viu foi o pretérito perfecto simple. Lembrando aí que a gente também pode ver esse tempo como pretérito indefinido, tá bom? E aí as formas verbais desse tempo vão refletir, né? Vão mostrar ações passadas pontuais, terminadas num tempo que não tem relação com o presente, tá bom? Então, se refere a ações passadas, obviamente, porque a gente está falando de um pretérito, mas essa ação não tem relação com o presente, com o momento em que a gente está falando, tá bom? Aí, além disso, a gente viu também a conjugação do pretérito perfecto simple, tá? Que era essa aí que está aparecendo para vocês. Os verbos terminados em AR tinham essas terminações, né? E, aste, ou, amos, astes e aron. E os verbos terminados em ER e em IR tinham a mesma terminação, que é essa que está aparecendo aí. I, iste, io, imos, istes e ieron. Tá bom? São essas as terminações do pretérito perfecto simple, também conhecido como pretérito indefinido. Tá bom? E aí, além disso, o que eu coloquei para vocês também? Essa primeira parte, vocês já sabem, né? Verbos terminados em ER e em IR, as terminações são as mesmas na hora de conjugar. E aí, uma característica que tinha para vocês era essa que aparece aí, que as terceiras pessoas, tanto do singular como do plural, dos verbos caer, ler, crer e possuir, assim como todos os verbos terminados em uir, se escreve com Y, tá? Por quê? Porque a gente não tem tritongo em espanhol. Então, a gente não vai ter o encontro de três vogais, beleza? Então, no lugar do que seria uma letra I, a gente vai colocar Y em espanhol, tá bom? Além disso, a gente viu também o pretérito perfeito, que também pode ser conhecido como pretérito perfeito composto. E aí, as formas verbais desse já são o contrário do primeiro, são ações no passado, mas elas têm relação com o momento em que a gente está falando. E uma característica dele é que ele se forma com el presente de indicativo del verbo haber e ele participa del verbo que se conjuga. A gente já tinha falado sobre esse verbo, né? Vamos dar uma olhada aí na conjugação dele. A conjugação dele acontece dessa maneira, né? Aqui a gente tem presente de indicativo, né? E, as, a, hemos, habéis e an, do verbo haber, mais o particípio do verbo principal. E como que forma esse particípio, né? Os verbos terminados em ar, a terminação do particípio será ado. Os verbos terminados em er e ir, a terminação será ido, beleza? E aí eu coloquei alguns particípios também para vocês que são irregulares, tá? Esses aí não seguem a regra do ado, ido. A finalização desses verbos é um pouco diferente. E aí vocês têm que ter atenção para na hora de fazer não errar, tá bom? Vamos lá. Eu falei também com vocês de marcadores temporais desses dois tempos, lá no pretérito indefinido, ou seja, não tinha relação com o presente. A gente tinha os seguintes marcadores temporais.
ayer, anteayer, anoche, la semana passada, el mês passado, el año passado e todas as palavras que vierem com a palavra passado, tá bom? Já no pretérito perfeito composto, que são os que têm relação com o presente, os nossos marcadores temporais serão já, aún, todavia, hoy, ultimamente, esta semana, este mês, este ano. E todas as palavras que vierem com este ou esta, tá bom? Esses aí são os nossos marcadores temporais. E aí, além disso, eu coloquei para vocês que em frases sem os marcadores temporais, a gente poderia empregar qualquer um dos dois pretéritos, dependeria do contexto, né? Então, a gente vai olhar aí o contexto, depende muito do que a gente está falando e da intenção que a gente quer dar para a nossa frase, ok? E aí eu coloquei também uma atenção para vocês, para relembrar aí que com os advérbios nunca e sempre, os dois pretéritos são possíveis, mas aí eles têm significado distinto, beleza? Lembrem disso aí também. Aí a gente chegou a falar também, foi o último pretérito que a gente falou, foi o pretérito imperfeito de indicativo. Esse tempo aí, ele indicava ações habituais e repetidas no passado, né? Explicava a causa de alguma coisa que aconteceu no passado e ele também é utilizado para fazer descrições no passado. Então, esses eram os três usos do pretérito imperfeito de indicativo, tá bom? E aí, sobre a conjugação, nós tínhamos isso aí. El pretérito imperfeito de indicativo, a conjugação se fazia da seguinte maneira. Os verbos terminados em AR teriam essa primeira terminação aí, né? Aba, abas, aba. Abamos, abas, aba. Era essa a terminação. Os verbos terminados em ER e em IR, né? Nós tínhamos a mesma terminação para os dois, que era ia, ias, ia, íamos, ias e ia. Então, a gente falava o quê? Aba, ia, es imperfeito. Ou seja, as terminações aba e ia, né, com suas devidas alterações aí nas pessoas, faziam parte do pretérito imperfeito de indicativo, ok? Muito bem. Eu coloquei também uma atenção para vocês para lembrar algumas coisas. Que coisas eram essas? Diferente do português, aqui, essa terminação aba, a gente não vai escrever com V, né? A gente vai escrever com a letra B. E as terminações serão as mesmas para a segunda e terceira conjugação, que foi o que eu mostrei para vocês no slide anterior, ok? E além disso, aqui só existem dois verbos irregulares, que são ir e ser. A gente só tem, então, dois verbos irregulares, facilitou a nossa vida aqui. E eu coloquei, inclusive, a conjugação para vocês, para que vocês soubessem que conjugação irregular é essa, tá bom? Do verbo ir, a conjugação ficava iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Do verbo ser, ficava era, eras, era, éramos, erais, eram. Eram essas as duas únicas conjugações irregulares no pretérito imperfeito de indicativo, beleza? Aí, eu coloquei alguns marcadores temporais para vocês, em que vocês normalmente utilizariam ele pretérito imperfeito de indicativo. Para quê? Para falar das nossas ações habituais e repetidas no passado, para explicar a causa de alguma coisa e para fazer descrição também no passado, beleza? Que marcadores temporais eram esses? São esses que estão aparecendo aí para vocês. Siempre, todos los ou todas las, quando, cada vez que e mientras, beleza? Esses aí, então, são os marcadores temporais com os quais vocês podem utilizar o pretérito imperfeito de indicativo, beleza? Vamos lá. Hoje, a gente vai começar a falar de pretérito pluscuamperfeito de indicativo. É o último pretérito que a gente vai ver aqui do indicativo, tá bom? Olha aí a função dele. Este tempo indica uma acción que sucede antes de outra acción, las dos en el pasado. Traduzindo, esse tempo ele vai indicar uma ação que acontece
antes de outra ação. E se a gente está falando de pretérito, obviamente, as duas estão no passado. Olha aí o nosso exemplo. Quando a polícia chegou, o ladrão já se havia ido. Ou seja, é uma ação que antecede outra que também está no passado. Por exemplo, essas duas ações aconteceram no passado. O fato da polícia chegar e o fato do ladrão já ter fugido, as duas estão acontecendo no passado. Só que a nossa estrutura, había ido, que é a estrutura do pretérito pluscuamperfeito de indicativo, ela acontece antes de outra ação. Que ação é essa? Ou seja, a polícia chegou, mas antes disso aconteceu outra coisa, que foi o quê? O ladrão fugir. Galera, a palavra pluscuamperfeito, para explicar um pouco melhor para vocês, ela também existe no português, só que não dessa forma. Por quê? Olha só. Plus aqui, essa palavra ela vem do latim, tá bom? Esse pedaço plus significa mais. Esse pedaço quan significa que. E o perfeito significa perfeito, tá bom? Então, esse tempo existe na língua portuguesa, né? É o pretérito mais que perfeito, só que a estrutura é um pouco diferente, tá bom? E o uso dela também é um pouco diferente, beleza? Só para vocês fazerem aí essa relação com a língua portuguesa. Ok, vimos aqui então a função desse tempo, ok? Nós vimos a função, o que é que ele significa. Agora a gente vai falar um pouco do uso dele. Olha só. Normalmente sirve para explicar os resultados ou consequências de uma ação ou situação passada. Traduzindo, ele vai servir para explicar resultados ou consequências de uma ação ou de uma situação no passado. Por exemplo, ¿por qué no fuiste al cine ayer? Porque havia olvidado nosso encontro. Então, aqui eu uso essa estrutura para explicar por que eu não fui ao cinema. Eu não fui ao cinema porque eu esqueci, tá bom? Então, está explicando uma situação, uma ação no passado. É o primeiro uso, tá bom? O segundo uso é o seguinte: se utiliza com já para dizer ou perguntar se uma ação foi realizada antes de um momento passado. Ou seja, aqui nós vamos explicar, né? Nós vamos dizer, nós vamos perguntar se uma ação foi realizada. Aí olha o nosso exemplo. Quando eu conheci a Mário, já se havia graduado. Ou seja, aqui eu estou dizendo que uma ação se realizou. Que ação foi essa? O fato do Mário já ter se graduado, né? Já ter se formado. É o segundo uso. Vamos lá para o terceiro uso. Se utiliza com todavia no para indicar uma ação para indicar que uma ação não foi realizada antes de um momento passado. Aqui a gente vai falar que uma ação não acontece no momento passado, antes de um momento passado, ok? Olha aí o nosso exemplo. Quando Marcos e Mercedes saíram de casa, todavia não havia começado a chover. Então eu explico que quando eles saíram de casa, nada aconteceu antes, aconteceu só depois, beleza? É o terceiro uso. Agora, a gente vai falar da conjugação do pluscuamperfeito, como que ela acontece. Acompanhem aí. Se forma com ele pretérito imperfecto de indicativo del verbo haber e el participio del verbo que se conjuga. Atenção! Lá no pretérito perfeito composto, eu fazia, né, a conjugação do verbo com o presente do indicativo do verbo haber, ou seja, as, a, emos, habéis, an, mais o particípio. Aqui, a ideia do particípio segue. Mas como que eu vou conjugar o verbo haber? No pretérito imperfeito. Lembra que as terminações no pretérito imperfeito eram aba, ia? Então, o ia era para verbos terminados em er e em ir. O haber termina em ER. Então, olha só como é que vai ficar a nossa conjugação aí. No pluscuamperfeito, a gente também vai ter uma conjugação composta, ou seja, verbo haber aqui no imperfeito, ou seja, com a terminação ia, e o particípio. O particípio segue, as regras são as mesmas. Verbos terminados em AR, ado.
verbos terminados em ER e em IR, ido, e lembrando que a gente tem os nossos verbos irregulares, tá bom? A conjugação do verbo haver vai ser a seguinte: habia, habias, habia, habíamos, habiais e habiam. Assim como o pretérito perfeito composto, a conjugação desse verbo obrigatoriamente acontece com a junção dessas duas coisas aí. Verbo haver mais particípio. A diferença aqui é que a terminação vai ser ia. Então, sempre que vocês forem conjugar algum verbo no pretérito pluscuamperfecto, vocês têm que prestar atenção nisso. Nos marcadores temporais, na função da frase, se ela está querendo explicar alguma coisa, se é uma ação passada, né? Se é uma ação que antecede outra ação no passado, vocês têm que prestar atenção em tudo isso, beleza? Bom, minha gente, olha só, chegamos aos nossos exercícios, tá bom? O exercício de vocês de hoje será copiar o slide, tá? Do pretérito pluscuamperfecto somente, porque, teoricamente, os outros vocês já têm no caderno. Então, o exercício de hoje, copiar a parte do slide que se refere ao pretérito pluscuamperfecto e conjugue los verbos estudiar, poder e partir en el pretérito pluscuamperfecto. Ou seja, habia, habias, habia, mais o particípio desses três verbos, tá bom? Fácil o nosso exercício de hoje, galera. Chegamos então à hora do trabalho, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, mas se precisar de qualquer coisa, é só me chamar que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Muito obrigada, bons estudos para vocês e até a próxima aula, galera.